Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade nós vamos estar estudando a lição de número 11, que vai falar sobre a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Lembrando que nós estamos estudando as nossas lições da revista da Editora Betel, Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, e temos como comentarista o Bispo Abner Ferreira, uma série de 13 lições, e hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, lembrando que as 10 primeiras lições, elas já estão disponíveis no nosso canal. Então você que está chegando, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois é importante para nós, pois o YouTube entende que nosso conteúdo tem relevância e assim poderemos alcançar mais pessoas, grupos, através da propagação do Evangelho. O nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 9, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Verdade aplicada, a ressurreição de Jesus Cristo é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. Objetivos da lição: compreender que a crucificação e a morte não venceram o Filho de Deus, identificar as evidências da ressurreição do Filho de Deus e ressaltar que houve testemunhas da ressurreição do Filho de Deus. Nosso texto de referência encontra-se no Evangelho de João, capítulo número 20, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o versículo de número 8, que diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. A nossa introdução: nesta lição veremos a trajetória do Filho de Deus, desde sua prisão, julgamento, crucificação e morte, e até a sua ressurreição. Esses acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras e fazem parte do desenvolvimento do plano perfeito, do plano divino, de redenção. E aí já temos aqui na introdução, um texto de referência que está em Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 21, 16, versículo 21. Mas antes de nós lermos aqui este versículo, então é importante nós entendermos que nesta lição nós vamos falar, desde o momento que o Senhor Jesus ele é preso no Getsemane, ele é julgado, crucificado, e assim vem a morte, e vamos falar da sua ressurreição. Nós vamos usar alguns textos que narram toda essa trajetória de Cristo, desde o momento que ele é pego no Getsemane, e então ele passa por esse processo de julgamento, textos que nós acabamos não vendo as pessoas fazendo menção, nos cultos, quando se trata acerca deste relato, desta trajetória, desde Getsemane até a crucificação. E hoje, de uma forma assim
bem detalhada. Nós vamos ler e vamos saber aonde fala sobre esses versículos, que são versículos que o bispo Abner Ferreira ele já deixou na lição para que nós pudéssemos estudar. Então eu grifei uma parte que diz que esses acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras e fazem parte do desenvolvimento do perfeito plano divino da redenção. É tanto que o bispo Abner Ferreira ele deixa-nos aqui o versículo 21 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que diz que desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que lhe convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando nós analisamos esse versículo, primeiramente esse versículo de número 21, nós entendemos que não era confortável para os discípulos ouvirem esse tipo de discurso que por muitas vezes o Senhor Jesus fez para eles. Porque a grande verdade, eles não queriam que o Senhor Jesus se ausentasse. Eles não queriam perder a presença do Senhor Jesus diante deles. Eles não aceitavam o fato do Senhor Jesus morrer, mesmo sabendo que ia ressuscitar, mas depois se ausentar deles. Porque nós entendemos que era cômodo eles terem a presença do Senhor Jesus. Porque quando eles oravam por uma pessoa e a pessoa não era curada, eles chamavam o Senhor Jesus. Se eles repreendessem um demônio de uma pessoa e o demônio não saísse, eles chamavam o Senhor Jesus. Então, quando eles não conseguiam responder algo diante de uma dúvida que alguém tinha, eles chamavam o Senhor Jesus. Então, eles não queriam de modo nenhum ficarem sozinhos. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo 21, nós vamos encontrar aí que Jesus, ele repreende Pedro, que por um momento o tentou ajudar, dizendo: Senhor, tenha pena de ti, não permita que essas coisas aconteçam. E é interessante que Jesus, ele repreende Pedro, mesmo Pedro tentando ajudar. E quando nós vamos lá para Mateus capítulo 26, do versículo 48 ao 50, nós vemos que concernente a Judas, que lá no Getsêmani, veio a ele e lhe deu um beijo, que era o beijo da traição, e o entregou na mão dos seus inimigos. É interessante que Jesus o tratou com amor. E aí a gente passa a compreender, trazendo isso para as nossas vidas, que para o Senhor Jesus, ele sempre irá reprovar a vida de uma pessoa que de repente se aproxime a nós para querer nos ajudar, mas infelizmente tentando nos tirar do propósito que foi designado por Deus para a nossa vida. E Deus sempre vai aprovar, ainda que seja uma pessoa que esteja se levantando contra nós ou esteja nos traindo, mas que nós possamos entrar pelo caminho que foi designado para nós. Então, isso é ter uma visão de reino. Pedro queria ajudá-lo e ele disse: para trás de mim, Satanás, porque tu conheces as coisas dos homens, mas tu não conheces as coisas do reino do meu Pai. Judas veio a ele traindo-o com um beijo no rosto e ele disse: a que vieste, amigo? Porque ele sabia que Judas o estava entregando justamente ao propósito pelo qual ele foi designado. Aqui no tópico de número 1, nós vamos ver como objetivo da lição compreender que a crucificação e a morte não venceram o Senhor Jesus. Eu grifei a primeira parte aqui do comentário do bispo Abner Ferreira, que fala sobre a prisão do Filho de Deus. Então diz aí: Jesus foi preso no Getsêmani pelos servos dos judeus, sem nenhuma acusação ou denúncia protocolar, foi aprisionado sem saber do que o culpavam, e tudo isso foi feito
na calada da noite. Deixa eu aproveitar e tomar uma água, irmãos, aqui, porque, olha, o ar está bem seco, está bem poluído, tá? Não está fácil sem chuva. Aí nós vamos ver aqui, olha, Evangelho de João, capítulo 18. Vamos lá, Evangelho de João, e agora nós vamos começar, biblicamente, trilhar esta caminhada do Senhor Jesus até a cruz, tá? Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo de número 12. Diz assim, ó, então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram e levaram primeiro ao Anás, ou seja, possivelmente, mais que o título aí fala Caifás, mas Anás possivelmente ele era o chefe do Sinédrio, tá? E aquele concílio que eu já falei em outras lições, concílio religioso, formado por 70 anciões que tinham a responsabilidade de verbalizar a palavra de Deus ao povo, mas que nós entendemos que andava, né, unido ao povo romano. Os judeus odiavam os romanos, queriam que o Messias viesse para os tirar do domínio de Roma, mas o concílio religioso, eles caminhavam juntamente com o povo romano. Tanto é que olha o que diz aí, ó, porque, né, e levaram primeiro a Anás, que era sogro do Caifás, o qual era supremo sacerdote naquele ano, olha, porque era sogro de Caifás, o qual era supremo sacerdote naquele ano. Não se sabe se no ano seguinte, depois, ele continuaria, mas naquele ano, ele era supremo sacerdote. Então, nós entendemos com isso que esta posição, ela era uma posição designada pelas autoridades romanas, então não havia nada de religiosidade aqui. Aqui, nesse período, não havia nada de direcionamento de Deus para as coisas, né, santas. Muito pelo contrário, o que existia aqui era uma política religiosa. Uma política religiosa que tinha já sufocado a fé dos judeus. E por isso o Senhor Jesus ele veio para esclarecer as pessoas acerca do reino de Deus e fazer com que esses também viessem abrir os olhos para o reino de Deus, para a vontade de Deus que deveria ser estabelecida sobre a face da terra. Versículo 14, e era Caifás que tinha dado conselho aos judeus que era necessário que um homem morresse pelo povo, né? Conselho este que futuramente destruiria a nação de Israel. Então vamos continuar. Versículos 19. Agora nós vamos falar sobre o processo, tá? Sobre já uma parte da audiência. Nesta leitura, Jesus ele já tinha sido preso no Getsemane e agora estava sendo apresentado. Então, vamos ver aqui, ó, versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, olha, primeiro, agora aqui está falando sobre Caifás. Está falando sobre Caifás. E aqui a gente entende que neste julgamento era ilegal que o acusado seria interrogado, porque ele, nós entendemos aqui, não podia incriminar-se a si próprio. A culpa, nesse caso, ela tinha que ser estabelecida por testemunhas. Mas levaram Jesus ao secreto para o ouvir. Para eles mesmos, na calada daquela madrugada, o acusarem às escondidas, às espreitas. E em resposta às acusações, do versículo 19,
O Senhor Jesus respondeu: olha, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei, eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E o versículo 22, que é um versículo que eu grifei, ele diz que, tendo dito isto, um dos servidores que estava ali com o sumo sacerdote, deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote. E aqui eles violaram a lei, novamente batendo em Jesus, primeiro por fazer o interrogatório às espreitas e às escondidas, e segundo, por baterem em Jesus, e isso era algo contra a lei. Aí o 23, respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sacerdote Caifás. Aí nós vamos aqui, olha, continuando, tá? Nós vamos ver aí os versículos de número 28. E aí nós vamos entender aqui o que o bispo Abner Ferreira fala sobre o Filho de Deus sendo julgado. É uma continuação, que diz que após a decisão do Sinédrio, foi levado ao governador. Decisão essa que foi feita pelo Sinédrio às escondidas. Ele não teve como se defender, porque na verdade ele veio para este propósito, mas eles não deixaram Cristo se defender. Eles não colocaram Jesus em frente ao povo. Não, eles mesmo, às escondidas, e ali eram altas horas da madrugada, eles já estavam batendo no Senhor Jesus. Então vai nos dizer do versículo o 28 primeiro, depois do 30 ao 33. Olha o que vai dizer. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Isto aqui representa mais ou menos a quarta vigília da noite. Segundo alguns históricos, eram entre 3 a 6 horas da manhã, mas eu acredito que ainda não eram 6 horas da manhã, mas era entre as 3 e as 6 da manhã, quando ele foi levado para Pilatos. E diz o texto que não entraram na audiência para não se contaminarem, ou seja, o povo estava dormindo, ninguém estava vendo nada do que estava acontecendo. E poderem comer a Páscoa. Versículo 29, ó. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazei contra este homem? E responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. E aqui está falando dos religiosos, dos que faziam parte justamente do Sinédrio. Versículo 31 até o 33. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra de Jesus que tinha dito, significando de que morte haveria de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus, lhe dizendo: és tu rei dos judeus? E respondendo-lhe Jesus: dizes tu isso a ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servidores para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino é daqui. Quando Jesus traz essa resposta, ele estava querendo dizer, porque Pilatos, ele disse: mas que mal você fez? E Jesus disse: olha, é que o meu reino não é desse mundo. Ele estava, em outras palavras, dizendo: o povo judeu, eles querem um rei que venha os tirar do governo de Roma, mas eu não vim para isso. Eu vim, na verdade, trazer aqui o reino dos céus, o reino de Deus. E então ele diz, versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei.
Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No 38, quando Pilatos escuta isso, ele dá as costas e ele volta novamente para Pilatos, para os que faziam parte do Sinédrio, os religiosos. E ele diz assim, que é a verdade. E volta para lá. Dizendo isso, tornou, olha lá, ir a ter com os judeus e disse, não acho nenhum crime nele, mas vós tendes por costume que eu solte ao rei na Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. Eles disseram, crucifica a Cristo e solta a Barrabás. Então nós passamos a compreender aqui que eles pedem, eles inocentam, né, um condenado, e eles culpam aquele que é inocente, né? E a gente entende que isso fala muito, né, da nossa vida espiritual, porque nós entendemos que como aquela cruz, ela sempre foi para Barrabás, nós entendemos também que aquela cruz, ela era nossa. Aquela cruz, ela nunca foi de Cristo. Mas a gente vê que o inocente, ele se fez culpado para promover a salvação à nossa vida. Então, vou continuar aqui, ó. E tornaram, versículo 40, então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Barrabás era um homem que merecia a cruz, porque para quem era a cruz? A cruz era para os periculosos da época, né? A cruz era para os estupradores, era para aqueles que cometiam diversas atrocidades, e Jesus, nenhum mal ele fez. E aí a gente vai encontrar no capítulo de número 19, justamente falar sobre a crucificação. Então vamos lá, ó, versículos 1 ao 3 do capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram de uma roupa de púrpura. E diziam, salve o rei dos judeus, e lhe davam bofetadas. Então nós entendemos que isto aqui, como eu já disse, era perto das 6 horas da manhã. Então, dentro deste horário, o Senhor Jesus, ele estava sendo açoitado. É interessante que, se nós formos olhar ao profundo esses 3 versículos, nós vamos ver que Jesus, ele foi surrado mais do que a lei ela determinava que um prisioneiro deveria ser açoitado. Segundo alguns históricos, os açoites com o qual açoitaram Jesus, nas suas pontas tinham amarradas chumbos e ossos de animais. Outros tipos de açoites, eles tinham garras que tinham o poder de grudar na pele e arrancar pedaços. E dilaceraram o nosso Senhor Jesus Cristo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Bateram demais nele. Ainda colocaram uma coroa de espinho. Segundo alguns históricos, os espinhos chegavam a ter até 5 centímetros, e ainda que tivesse menos. E com um pedaço de pau bateram por mais de uma vez em sua fronte. E cravaram os espinhos em sua cabeça. E o sangue escorria pelo seu rosto, visto que o seu corpo já estava todo dilacerado, com a surra que eles já tinham dado no Senhor Jesus. E tudo isto antes mesmo do sol se pôr, beirando ainda 6 horas da manhã. Então nós entendemos que o Senhor Jesus, ele enfrentou dores físicas, ele enfrentou aí dores emocionais, porque até mesmo na cruz,
eles colocaram o Senhor Jesus entre o céu e a terra, subiram aquela cruz, e ele ficou entre o céu e a terra, praticamente seminu. Ele caminhou todo o caminho, desde quando ele pegou a cruz até o Gólgota, um lugar chamado Caveira. Para aquela época era uma vergonha você praticamente andar despido pelas ruas, imagine, ainda com uma coroa de espinhos, com o corpo todo dilacerado, e ainda em meio à caminhada, ainda estava apanhando e carregando uma cruz pesada. Ou seja, o Senhor Jesus enfrentou dores físicas, o Senhor Jesus enfrentou dores emocionais. E aí a gente para meditar o que ele fez para merecer isto. Curou os doentes, ressuscitou mortos, curou aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, livrou da morte aquela mulher adúltera. O que de mal o Senhor Jesus, ele fez? E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, e aí é claro, continuando o capítulo 19, você vai ver tudo que vai falar aí sobre a ressurreição, e nós não vamos ler, mas está aí para você poder depois meditar, para o vídeo não ficar tão extenso, visto que já está dando 30 minutos, só essa primeira parte. Mas eu quero concluir essa primeira parte, trazendo aqui palavras do bispo Manuel Ferreira, que ele diz que mesmo dilacerado e agonizando na cruz, Jesus revelou o seu incomparável amor, sua poderosa autoridade ao declarar que a um dos ladrões estaria assegurado o seu reino. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículos 42 e 43. Era um momento mais inoportuno para ver o reino estabelecido, mas ali estava a autoridade daquele que decide quem entra ou não na eternidade. É incrível. Depois de tantas dores, depois de tanto sofrimento, o Senhor Jesus, pelo menos por 2 vezes, enquanto os inimigos estavam embaixo, zombando, criticando, aqueles mesmo que o açoitaram, que colocaram a coroa de espinho em sua fronte, e ele ainda fez uma oração dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em contrapartida, o ladrão que estava à esquerda disse: se tu és o Filho de Deus, a mesma expressão que o diabo usa lá em Mateus 4. Então, salva-te, a ti e a nós também. E a Bíblia fala que o ladrão que estava à direita, ele olhou para o outro ladrão e disse: porventura tu não temes a Deus, nem estando na mesma condenação? E ele disse: nós estamos aqui porque merecemos, fizemos para estar aqui. Mas este homem, ele não tem feito nada para estar aqui. E olhando para o Senhor Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no reino. E nós vemos que em meio a todo esse sofrimento, Jesus, ele inaugurou o reino dos céus com um ladrão, com um homem que não teve tempo para talvez se converter na igreja, um homem que não teve tempo para caminhar ali na fé, mas foi um homem que se humilhou diante de Deus na última hora, na hora da sua morte. E a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a sua humilhação e promoveu perdão e a salvação para a vida daquele homem. Nós vamos dar continuidade, mas encerramos aqui esta primeira parte, e que você possa ser edificado com essa primeira parte, e que a cada dia nós possamos valorizar o sacrifício que Cristo Jesus, ele fez por nós na cruz do Calvário. Deus abençoe.